Olá pessoal, eu sou Frank Ataídes do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante. Ou like, ou negativo ou positivo, porque ele nos ajuda a fazer o conteúdo ser elevado pela plataforma do YouTube. Então vamos falar hoje de ideologia na visão de Marx, tá? É, Marx vai abordar esse texto, ideologia, vai abordar essa questão, a ideologia, em três livros, não é? Inclusive, desculpa porque eu não peguei os livros. Ele abordará essa questão da ideologia, basicamente três livros, tá? Primeiro, ele vai abordar os manuscritos econômicos filosóficos, né, que muita gente chama de manuscritos de Paris, na década de 40. Na mesma década de 40, ele vai abordar essa questão na ideologia alemã, né? Esse livro, Ideologia Alemã, que vai ser somente escrito, né? Publicado em 1932, tá? E ele vai passear nessa questão da ideologia no Capital, né? Nos livros do Capital. Crítica à economia política, tá? Então, vamos contar uma historinha sobre ideologia, não é? Adam Smith, que em 1977 estava acompanhando o desenrolar da Revolução Francesa, não é? O princípio das revoluções, né, burguesas, ele sabe do que ocorreu na Revolução Gloriosa, né? Muito que apoiada pela Revolução Industrial, não é? Que transforma a Inglaterra num Estado burguês, o governo inglês burguês, por quê? Para que facilitasse a vida do desenvolvimento do capitalismo, houve uma série de leis, dentre elas as leis do cercamento, né? As propriedades pequenas foram absorvidas pelas grandes, os pequenos ficaram sem nada e os grandes com todas as propriedades, que tinham como objetivo, né, a produção de matéria-prima para, né, fornecimento à indústria fabril de tecelagem, né, de produção de tecidos. Mais tarde, né, como ele é de 1730, ele vai estar acompanhando o caldo de cultura que vai dar origem, né, à Revolução Francesa e também à independência dos Estados Unidos, não é? Ele vai perceber ali que está havendo uma transformação na sociedade, em que, né, a base econômica e social ela está se transformando, não é? A base econômica já não é mais a terra, a base econômica está se transformando em moeda. E a base social dominante já não é mais, não tá saindo da mão da aristocracia e está entrando na mão da burguesia, não é? E que o campesinato, não é, está se transformando em classe trabalhadora. E ele vai estar acompanhando isso e percebendo a exploração da classe trabalhadora pela classe dominante, né, que é a burguesia. Ele é um professor de filosofia, ele é um professor de filosofia, né, de ética filosófica, não é? E ele diz, realmente, está havendo uma grande exploração da classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora é penalizada, né? Está sendo penalizada, está sendo explorada, né? Eu mostrei alguns meses atrás um livro de Léo Huberman, A História da Riqueza do Homem, não é? Que essa exploração ela vai perdurar em todos os segmentos da classe trabalhadora, né? Você pega relatos de fábricas de crianças que têm 2 anos e estão trabalhando, né? 12 horas por dia. Né? Isso seria inimaginável nos dias de hoje. 2, 3, 4, 5, né?
12 anos já é um adulto naquele momento, né? E está trabalhando como um adulto, mas recebendo como criança, né? Um trabalhador da Revolução Francesa, da Revolução Inglesa, né? Revolução Industrial Inglesa, ele recebe 20% do que um adulto recebe. Então ele trabalha como adulto, mas recebe como criança. Isso é uma exploração mais do que vil, tá? Mas Adam Smith, ele acredita que há, né, uma mão invisível do mercado, né, que com o passar da Revolução, né, afinal ali estava se tratando do parto, né, do nascimento de uma nova ordem, né, com o passar do tempo, as desigualdades, a exploração tenderia a diminuir e levar a uma certa igualdade, tanto para quem produz como para quem recebe os lucros dessa produção, tá? Adam Smith não estava mentindo. Ele não estava mentindo naquele momento, por quê? Porque ele não tem condições de avaliar o futuro, né? Então ele acredita que vai acontecer e que, no entanto, não acontece. Tanto é que Marx, né, vai perceber que, né, isso não ocorreu. Marx vai perceber que, ao contrário de diminuir essa exploração, ela estava aumentando. Thomas Piketty vai mostrar no livro Capital também que essa exploração nunca deixou de ocorrer, né? O livro dele, o Capital, faz uma análise, né, epistêmica dos últimos 200 anos, baseada em documentos, né, que, né, a distribuição de renda, que a concentração de capital, ela aumentou, né, exponencialmente durante 200 anos. Ela não diminuiu. Ela não chegou nem perto da questão da diminuição. Ela sempre aumentou, tá? Agora você pegar um homem da Febraban dizer que o capitalismo, que o modo de sistema capitalista, liberal, é a saída, aí já é uma farsa, porque 200 anos se passaram. Você teve revolução, você teve a crise de 39, você teve crise de petróleo, você teve crise de 2008, você teve uma série de guerras baseadas na ganância oriunda do capital. Por exemplo, a invasão do continente africano, né, pelos países europeus, né, com a ideia de levar cultura para o homem negro sem cultura, e que, na verdade, estava travestida de quê? Do roubo da matéria-prima. Dominação do continente africano foi para roubar a matéria-prima, né, necessária para a produção fabril, né, do capitalismo europeu, né? E quando abandonaram a África, deixaram eles em miséria. Então não tem como se falar que o liberalismo hoje é a saída, tá? E você chega, né, a questão de como essa ideia ela ainda consegue se perdurar, não é? Ela se perdura por quê? Porque o ser humano ele é dominado pelo que Marx diz, né? As suas ideias são dominadas pelo que Marx diz, né? Pela superestrutura. A superestrutura é a difundidora de ideias, isso está na ideologia alemã, não é? Onde ele vai afirmar que todas as ideias de todos os tempos são as ideias da classe dominante, tá? Que vai impor através do meio para a superestrutura, através do meio jurídico, do meio moral, do meio religioso, não é? De que suas ideias são as ideias que mais são necessárias ou que devem existir para que essa superestrutura ela permaneça, né, vivendo em paz ou vivendo bem, né, de acordo com a necessidade que precisam, tá? Tanto é que muitas vezes, né, eu particularmente eu tenho crítica. A pessoa vai para a igreja pedir emprego para Jesus, não é? Não tem como isso acontecer. Por quê? Não é? Existem 3,5 bilhões de pessoas no mundo hoje que não têm acesso a salário, não têm acesso ao que comer todos os dias. Vivem em insegurança alimentar,
né? Já falei em lives anteriores, 24 mil seres humanos morrem de fome todos os dias. Totalizando aí 8 bilhões de seres humanos que morrem todo dia. Então, seria classificar Jesus como um ser esquisito, no mínimo. Por quê? Porque se ele gera emprego para uma pessoa e as outras que morrem de fome não são socorridas, né? Não seria um Jesus, um filho de Deus misericordioso, tá? Então, essa superestrutura, né, na verdade, ela inclusive muitas vezes ela é agraciada pela superestrutura, né? Por exemplo, a esfera jurídica ela é agraciada pela superestrutura, tanto que o Estado é burguês, né? O Estado nunca foi um Estado para todos, ele é um Estado voltado aos direitos da burguesia, né? A religião, parte da religião hoje, né, e que nós acompanhamos no Brasil, ela não é uma religião voltada para todos, ela é uma religião voltada para a burguesia. Eu já ouvi do próprio Silas Malafaia dizer que ninguém pode abalar os valores burgueses que eles possuem, né? Se eles possuem valores burgueses, eles não têm nada de valor eles não têm respeito pelo valor proletariado, né? Eles não têm olhos para o proletariado. Não é? Dizer que um ser humano fica rico, não trabalhando é uma outra ideia que a religião coloca muitas vezes, não é? Através da colocação da infraestrutura, né? Que é possível o trabalhador ficar rico trabalhando, não é? Ou que o banqueiro ficou rico trabalhando, né? Como o banqueiro ficou rico trabalhando? O banqueiro fica rico explorando, né, os outros. O banco, de onde ganha o banco? O banco ganha de juros. O banco ganha da prestação de serviço, que muitas vezes faz mal e porcamente, né? E que juros seriam esses? Você colocar R$ 1.000 em janeiro numa cadeira de poupança, em dezembro você tem 1.150 no máximo. Agora fique devendo R$ 1.000 no começo do ano e veja no final do ano qual é o valor da conta, tá? Então, trabalhando é muito difícil, né? Os grandes milionários e bilionários brasileiros, eles sempre passaram, né, para tomar um café no BNDES, né? Ou no Banco do Brasil para obter investimentos quase que filantrópicos, não é? Para poder investir na produção e na ampliação de sua riqueza, tá? Então, para Marx, né, a ideologia, né, é uma forma de dominação da classe dominante contra a classe trabalhadora, tá? Quando a classe trabalhadora tem ideologia, ela tem ideologia a partir do momento que ela se percebe como explorada, né? Mas através de um trabalho de consciência constante, né, das pessoas que pode orientá-la, né? A orientação pode vir da escola, ela pode vir dos meios, né, da sua própria classe trabalhadora, ela pode vir da organização de debates dentro de bairros, né, que leve a classe trabalhadora a perceber, né, que através da alienação imposta pela superestrutura e que tem propaganda, né, que tem adesão da superestrutura, né, se libertar. Só a liberdade, né, da alienação é que permite a classe trabalhadora perceber o quanto é explorada, né? Eu estou fazendo esse comentário hoje porque eu recebi na última gravação uma questão que a base marxista seria só, né, a questão do investimento, do capital fixo e do capital variável. Não, o Marx não vai falar só de questões econômicas. O Marx, do começo da vida, ele vai falar das questões filosóficas, não é? Mas ele vai perceber que a filosofia não é suficiente para entender, né, essa ordem burguesa que nasceu, né? Então ele vai buscar o quê?
né? A ordem econômica. Por quê? Não tem como entender uma ordem burguesa se você não avaliar a parte humana, filosófica, e a parte monetária, capital. Tá? Elas estão atreladas. Então você vai estudar a questão econômica, né? E vai estudar a questão filosófica, né? Um sociólogo, ele não tem como fazer uma avaliação de sociedade só pela parte da filosofia sociológica. Ele tem que avaliar a condição onde vive, e a condição onde vive é condicionada à questão do capital, à questão da economia. Tá? Então ele vai fazer uma viagem, né, de 40 anos de estudo, não é? Entre ambas, né? Entre a filosofia, ele vai fazer as suas críticas que ele acha pertinente, né? E vai chegar até a questão econômica, onde ele vê o real motivo, o porquê a burguesia fica tão rica e a classe trabalhadora está até hoje tão pobre. Ok, pessoal? Quem gostou, deixa um like e até a próxima.